Estamos começando mais um episódio do Ferapod e nesse episódio, pegando o gancho do episódio da semana passada, a gente vai falar um pouco sobre Enem, mas não na ótica do estudo do Enem. A gente vai falar de uma coisa que quem sabe, quem pratica, tem uma raiva imensa. A tal da procrastinação. Isso mesmo que você está ouvindo, e aí você deve estar se perguntando, pô, como assim, Ferapod? Eu vou estar falando, você vai estar falando de Enem, falando de procrastinação, o que é que isso tem a ver comigo? E aí, Rodrigo, é por isso que nós trouxemos aqui o Herbert Pinto para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, que eu fiquei aqui na dúvida, viu, Rodrigo, mas Herbert, se incomoda mesmo ou não, viu? Porque talvez pode ter aquele procrastinador, velho. Não, pode ter aquele procrastinador se incomoda, que fala assim, ó, velho, deixa lá, velho, eu já sou mesmo, entendeu? Não sei. Mas tem alguém aqui que pode tirar nossas dúvidas. Tô aqui pra aprender. Por favor, Herbert, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Aqui é o Estúdio Ferapod. Essa Gratidão. aqui é a tua câmera. Essa aqui. Então, Show. quando você quiser dar aquele recado mesmo, pra porventura, aquela pessoa que tá procrastinando um pouquinho ou tá pensando em... Sim. Você pode se conectar aqui diretamente com ela. Seja muito bem-vindo. Show de bola. Muito obrigado. Muito grato pela oportunidade. Me chamo Herbert, como você acabou de dizer, Diego. Trabalho como psicólogo clínico e ajudo pessoas com diferentes demandas voltadas para procrastinação, entre outras demandas também. E aí, já aproveitando esse gancho, Diego, que você trouxe respondendo a pergunta, eu acho que na própria definição de procrastinação a gente já tem a resposta. A definição é mais ou menos assim: a procrastinação é o adiamento deliberado, voluntário, de um curso de ação, de uma atividade, de uma tarefa, a despeito da crença de que adiar aquela tarefa vai trazer mais malefícios do que benefícios. Então, a pessoa, quando ela procrastina, ela já tem, em geral, essa noção de que, caramba, eu tô enfiando os pés pelas mãos, tá? Vai trazer, só repetindo, vai trazer mais malefícios do que benefícios. Especialmente no médio e longo prazo. Então, essa pessoa que procrastina, sobretudo se é um comportamento frequente, se é um comportamento reiterado, se virou hábito, né? Porque é isso. Temos a tendência natural a adiar, mas se tornar hábito ou não procrastinar na academia, nos estudos, são outros 500. A gente pode alimentar ou não essa tendência. E essa pessoa que procrastina reiteradamente, ela convive com desconforto, ela convive com, inclusive, efeitos na autoestima. Nas pesquisas a gente tem bastante claro isso. Inclusive, a autoestima dessa pessoa tende a ser mais afetada por conta desses adiamentos. É a procrastinação. Eu falo isso porque eu sou um procrastinador. Ah, é? E todas as vezes eu fico com sentimento, sabe? Eu falo, velho, eu procurei uma desculpa na minha cabeça. Tava chamando a mim de procrastinador, rapaz. Eu fiquei assim, como assim, velho? Mas você também procrastina, Diego. Mas assim, eu tenho um negócio na cabeça, toda vez que eu vou procrastinar, eu sei que eu tô trazendo um malefício. A definição eu entendo, e quem procrastina sabe disso também. Mas assim, eu tenho uma coisa que me dá uma capacidade criativa tão grande, é ter uma deadline no meu pescoço. Pra quem não sabe, deadline é um tempo, né? Sim. Você tem uma coisa pra entregar e tipo, você tem uma semana pra entregar. Você passa a semana toda achando milhares de coisas mais interessantes pra fazer do que fazer o bendito. Sim. O que você vai. Mas quando chega ali 2 dias, 1 dia, meu irmão, Sim. ou vai. E aí, isso é um problema, porque com o passar do tempo na vida adulta, você começa a ter muitas tarefas que são urgentes. Sim. E aí você começa a se perder e você vai falhar uma hora. Exato. E aí no nosso primeiro bloco aqui é justamente isso, é a gente entender um pouco o que é a procrastinação. Sim. Então assim, Herbert, me permita, você psicólogo, por que você decidiu focar na procrastinação? Era algo que te angustiava também, digamos assim? Então, essa é uma pergunta interessante, porque ouvindo vocês brincarem, né, a respeito de serem procrastinadores, eu fui um cara que, a caricatura do procrastinador era eu. Caricatura do procrastinador, e o editor depois aí, ó. Vamos lá, qual é essa caricatura? Então, é a pessoa que convive com a sensação de que tem um potencial enorme, mas não consegue fazer as coisas num tempo hábil de modo a sentir que tá, de fato, aproveitando esse potencial. É a pessoa que chega na hora H, quando o prazo tá apertando, ela fala, caramba, olha só o que eu fiz. Isso aqui ficou maravilhoso. Se eu tivesse feito com mais tempo, será que não teria ficado melhor? Quantas oportunidades, talvez, eu teria se eu conseguisse fazer esse tipo de coisa num prazo um pouco mais razoável, porque aí daria pra fazer A, mas daria também pra fazer B, pra fazer C. Então tem essa sensação persistente de desperdício de potencial. Acho que esse é um termo que a galera que procrastina super se identifica. Cara, eu sinto que eu tô desperdiçando chances, meu potencial, minha inteligência, minha criatividade. Embora aconteça como Desculpa, esqueci seu nome. Rodrigo. Embora aconteça com frequência, isso que você citou de quando o prazo tá apertado, eu super dou conta. Mas aí eu era essa pessoa que
lidou com bastante dificuldade com a procrastinação a vida inteira, especialmente porque eu tenho um perfil mais perfeccionista e a gente nas pesquisas em psicologia, consegue associar alguns perfis, alguns estilos de funcionamento, algumas personalidades, por assim dizer, à procrastinação. E o perfeccionismo está diretamente ligado à procrastinação, pelo esmero mesmo, pela ansiedade de performance, para deixar aquilo da melhor forma possível, a gente acaba procrastinando. E no meu caso era isso, eu sofria bastante com perfeccionismo. Quando o prazo me obrigava a dar conta, Rodrigo, da demanda, eu ia lá e dava conta da demanda, às vezes de forma disruptiva, criativa, mas com aquela sensação presente, sempre presente de caramba, por que eu faço isso? Por que eu não começo a tarefa para fazer algo ainda melhor do que isso? Enfim, existem vários desdobramentos no perfeccionismo e a procrastinação que a gente pode aprofundar se vocês quiserem. E aí, quando terminou a minha faculdade de psicologia, que eu comecei a atender pessoas, né, as pessoas começaram a me procurar para atendê-las, eu passei a lidar com o fenômeno da procrastinação agora na perspectiva do psicólogo clínico, de alguém que precisa entender por que aquela pessoa está fazendo aquilo, para tentar ajudá-la. E foi aí que eu comecei a pesquisar e me aprofundar na ciência da coisa, porque até então eu tinha experiência de quem vive, mas não a experiência do conhecimento científico, explicando por A mais B porque que C acontece. E eu descobri uma coisa que até hoje me chama bastante atenção, porque eu continuo debruçado, né, lendo sobre, que existem experiências emocionais por detrás da motivação de uma pessoa para adiar uma tarefa. Existe um porquê emocional a nível subconsciente. Às vezes a gente adia uma tarefa, por exemplo, pela ansiedade de desempenho que aquela tarefa engatilha na gente, e eu sinto que talvez dê muito trabalho dar conta daquilo, então eu vou acabando deixando isso pra depois. Às vezes pela experiência do tédio, que acontece bastante com quem estuda, por exemplo. Caramba, isso é muito chato, outra hora eu começo. É muito curioso, mas o que a pesquisa mostra é que tende a haver experiências emocionais que inspiram a gente a depois eu faço. Isso, inclusive, também fala sobre uma das definições de procrastinação, né? Que é o adiamento não estratégico de uma demanda. Você adia não por estratégia, mas por não conseguir lidar, por exemplo, com esse mal-estar que uma ansiedade de desempenho, que uma culpa, que uma vergonha, que um tédio evoca em você. E aí eu fui tendo de entender a respeito disso, e entendendo a respeito disso, eu fui me tornando cada vez mais capaz de entender e ajudar. Foi nesse momento que eu percebi, caramba, existe todo um trabalho a ser feito com as pessoas, mas que eu também posso levar pra minha vida. E isso, nossa, super me ajudou a lidar. Você estava brincando antes, né, a respeito de eu não ter procrastinado, entrar em contato aqui com o pessoal do Feirapod, com vocês, e é mais ou menos por aí. A forma de abordar as tarefas, ela muda conforme a gente ganha conhecimento, nesse sentido, autoconhecimento, sim, a respeito do que a gente sente em relação àquela tarefa e por que aquela forma de sentir inspira a gente ao depois eu faço. E aí, Herbert, você comentando isso daí, e aí me admira, Rodrigo, porque você tem uma frase que ela é a seguinte, me corrija se eu estiver errado, que é o antes feito do que o perfeito. E aí é que tá, essa frase tem a ver com procrastinação, sim, ou não, tá? Porque eu fiz, não, entendeu? Eu acho que não. Acho que você foi lá e fez, entendeu? É o contrário da procrastinação, vou dar um exemplo. Exato, e aí por isso que eu não tô entendendo, você chegou e falou assim, não, eu sou procrastinador, não, mas Diego, usa essa frase. Não, beleza, o que eu falo, mas é porque a procrastinação não é em relação ao trabalho, isso talvez a gente consiga levar para áreas específicas. O trabalho, pra mim, eu faço porque eu tenho responsabilidades. Sim. Então na minha cabeça eu falo, porra, eu não queria fazer, mas poxa, eu tenho responsabilidades. Sim. Eu preciso fazer. Sim. Porque pior do que não fazer é você ter um cliente satisfeito. E a gente tem diversos tipos de clientes. Então, vamos lá, eu tenho que fazer as coisas, vamos fazer, mesmo não querendo. Por isso que eu falo, antes feito do que perfeito. Sim. Porque tem coisas que você vai ter que entregar. Pra você não engaja em qualquer projeto, você não entra engajado, vou dar meu melhor. Isso serve em qualquer área, pô. Você sabe, todo mundo aqui já passou por isso. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. Independente. Agora uma procrastinaçãozinha, tipo assim, vai limpar o quarto. E tem isso, procrastinaçãozinha, não, tipo assim, pô, eu preciso limpar o quarto. Pô, vou limpar hoje. Vou deixar pro isso é segunda-feira. Vou deixar pro fim de semana. Tirar o lixo. Ali. Exato. Aí, tipo, e se você não... E eu tenho essa percepção. Quando as coisas estão organizadas, tudo fica muito bem organizado. Quando você pega ali, você vai matando as suas tarefas, o seu dia parece que produziu muito. E a procrastinação atrapalha muito isso, porque você sempre deixa a coisa pro outro dia. Uma coisa é você ter um volume de trabalho tão grande, grande. Era um ponto que eu ia... Que você precisa escolher o que você vai fazer. Aí é o adiamento estratégico. Exato. Caramba, eu tenho que escolher o que eu vou... Era um ponto que eu ia comentar também aqui, Rodrigo, quando você traz isso, que era justamente isso. Que até pra descortinar pra quem tá acompanhando também, porque hoje a gente tem, às vezes, tanta coisa pra fazer no nosso dia a dia. Sim. E aí, não só profissional, mas como o Rodrigo fala ali, de coisas pessoais também, às vezes família, dentre outros. Tem que ter esse cuidado, volume de coisa. E aí você tem tanta coisa que você tá ali, ó, com a água batendo já quase no nariz ali, e você tenta botar a cabeça do lado de fora e a água vai subindo. Sim. E aí, isso
como você falou, não é procrastinação. Não. Nesse caso, a gente tá falando de uma pessoa super atarefada, talvez. Mas eu vou te dizer, Diego, o grande ponto é que, a depender da tarefa que a gente tá falando, por exemplo, vamos pensar num estudante que precisa estudar pro Enem, o Enem tá chegando agora, mas que, não sei, lá em março, abril, ele decidiu que ia começar a estudar pro Enem, propriamente, e ele também tinha algumas outras demandas para dar conta. Essa pessoa vai sim ter demandas para dar conta, mas se estudar para o Enem faz parte daquilo que ela poderia chamar prioridade, teoricamente, virtualmente, ela deveria encontrar um espaço na sua rotina, no seu funcionamento para dar conta daquilo. Porém, essa percepção de que eu deveria fazer isso, de que isso seria o mais adequado, mais racional, não necessariamente implica que essa pessoa vai fazê-lo. E especialmente se, por exemplo, pintando um cenário aqui com vocês, essa pessoa, ela, como eu, é uma pessoa mais perfeccionista. Ela tem um nível de expectativa que é uma das coisas que discrimina o perfeccionismo, que define, ela tem um nível de expectativa bastante elevado sobre ela própria. A ponto de imaginar que, por exemplo, não dá pra ficar menos do que o ideal que ela tá imaginando. Então, eu tenho que estudar, um exemplo bem prático, eu tenho que começar estudando, nem tenho hábito, mas tenho que começar estudando 3 horas. Porque menos do que isso eu não acho que dá pra eu tirar a nota que eu quero pra entrar no curso de medicina na UFBA, não vai dar certo, ou na UFES não vai dar certo. Então, já que eu sei que o nível de expectativa, que o nível que eu tenho de alcançar é, não sei, mais de 900 pontos no Enem, e eu acredito que 3 horas me permite isso, é isso que eu tenho que fazer, ponto e acabou. Não existe uma gradação na cabeça dessa pessoa, e isso inspira, justamente por conta das expectativas serem demasiadas, ela adiar, mesmo que ela tenha a percepção de que precisa criar um tempo para isso. Então, eu tô só explicando esse ponto, porque hoje em dia, com nossas vidas atarefadas, mesmo um jovem ali em época de colegial, né, ensino médio, se preparando para o Enem, ou alguém mais velho que está se preparando para tentar uma graduação, a gente de fato tem uma série de estímulos de tarefas e de atividades que ocupam o nosso tempo. Mas a procrastinação também pode se disfarçar em meio a elas. Tem perfis, por exemplo, eu gosto de utilizar o termo porque acaba sendo bem didático. O procrastinador produtivo, por exemplo, é aquela pessoa que é produtiva com tudo menos aquilo que ela tem que fazer. Como assim? Eu preciso estudar, Diego, então eu vou ser produtivo em arrumar meu quarto, eu vou ser produtivo em ir pra academia. Perfeito. Eu vou em fazer qualquer coisa, mas o foco principal... Diego, a vida fica muito mais fácil. Eu escutei isso, uma frase de militares. Eu acho que quem não procrastina é militar, porque ele não tem opção. E quem se dá muito bem no exército são os que entendem isso. Tudo é um objetivo. Você tem que ter um objetivo claro. Então, eu preciso sair do ponto A e chegar no ponto B. Esse é o objetivo. Eu tenho que chegar lá. Então, eu vou fazer esse caminho. Qualquer coisa que atrapalhe isso... já começa a te colocar num perfil de procrastinação. Então, quando eu tenho muito claro, eu preciso estudar 3 horas por dia. Cara, você vai chegar em casa da escola, você vai querer arrumar seu quarto todo. Deixar impecável, porque você acha... Só que aí você gastou tanta energia naquilo. Perfeito. E tempo. Que quando você... Não, energia no sentido de, aquilo me cansou, velho. Sim. E aí quando é pronto, agora eu vou estudar. Sim. Aí você já se sente... Exato. Esgotado. E vai ter, Diego, a desculpa de que, caramba, eu fiz umas coisas produtivas. Eu não estudei como eu programei, mas o quarto tá limpo, o guarda-roupa tá arrumado, a louça tá limpa. Amanhã vai dar tudo certo. Amanhã já arrumei hoje. Aí tem que limpar o quintal. Aí você vai limpar o quintal último da sua avó, que pediu pra ir lá, tal, e aquilo se tornou algo mais importante. Sim. Aí você volta exausto novamente. E você acaba criando ali a desculpa que você próprio vai utilizar. E assim, como psicólogo, eu preciso ter o cuidado de deixar claro que essa pessoa que age assim, ela provavelmente age por conta de não ter aprendido a lidar com as emoções que aquela demanda lhe provoca. Porque pegando o caso do Enem em si, sim, quem fez vestibular sabe, quem fez Enem sabe. É muita pressão em cima de você, adolescente. Pressão. Você sai da escola, tipo assim, a prova da vida, né? Você sai da escola, você não sabe nada da vida, aí te fala, vai, escolher uma profissão. Você tem que fazer uma prova que vai ditar o rumo das... Porque as pessoas acreditam nisso. Vai ditar o rumo da minha vida, o que é que eu vou ser. Negativo. Sim. É um caminho que depois você pode mudar de direção. Inclusive. Então, quando você começa a pegar esse tipo de questão, as pessoas... É tanta pressão em sua que qualquer coisinha vai te tirar do caminho. Exato. Se sua mãe te pedir, você odeia lavar louça, mas se nesse dia sua mãe falar, vem aqui lavar louça, você vai e nem percebe que tá fazendo isso por procrastinação. Exato. E aí tem uma questão que é interessante também você explicar, que a procrastinação, então, ela não é nem preguiça e nem burrice. Esse é um baita ponto. Em geral, a gente tem essa percepção, né, de que a pessoa que procrastina, ela procrastina por preguiça, por exemplo. E tem uma distinção entre preguiça e procrastinação. Por favor, pros leigos. Então,
Em geral, quando a gente tá falando de preguiça, a gente tá falando de uma atividade, uma tarefa, alguma demanda que aquela pessoa nem vê sentido em dar conta. Que talvez para um terceiro faça sentido, mas para ela não. Ela não consegue conectar emocionalmente, talvez eu possa colocar nesses termos, com aquela demanda. Já no caso da procrastinação, que a gente tem uma pessoa que concluiu por A mais B, que precisa fazer C, inclusive talvez seja aí o estudante do Enem que sonha em passar em medicina. Caramba, eu sonho com isso desde quando eu era pequenininho e brincava, brincava ali de médico. Eu super sonho com isso. Mas essa pessoa não necessariamente consegue engajar, e se consegue engajar, tem uma baita de uma dificuldade de manter o engajamento ao longo do tempo com aquela demanda. E aí, nesse caso, é por isso que não é preguiça e nem burrice, não fala sobre o intelecto. Inclusive, eu trabalho em terapias e mentorias ajudando pessoas muito inteligentes. Talvez vocês achem surpreendente o fato de que pessoas com inteligência acima da média, pessoas com altas habilidades, superdotação, também tendem à procrastinação. Então, se fosse uma questão de inteligência, a pessoa que tem um QI acima da média, claro, não só o QI caracteriza uma pessoa com inteligência acima da média, criatividade, resolução de problemas, outras coisas também. Mas se fosse o caso de ser inteligência, pessoas super inteligentes não procrastinariam. E pelo contrário, o que a pesquisa mostra é que esse perfil de pessoa, como perfeccionista, às vezes inclusive por conta do perfeccionismo também que está ali associado, mas nem sempre, essa pessoa também tende a ter dificuldades. Então, assim, não é preguiça, e quando eu digo não é preguiça, eu tô dizendo que não é uma questão moral. O Rodrigo pode ter 1000 motivos pra iniciar a academia. O médico pode ter dito, olha, você precisa iniciar a academia, você tem que fortalecer esses ossos aí da sua musculatura das costas, porque sua postura tá muito ruim, não sei. E ainda assim, você não iniciar necessariamente. Você pode ter todos os motivos, pode estar convencido moralmente, mesmo assim não fazer. E é por isso que eu digo, e esse é o paradigma mais atual na psicologia. A procrastinação tem mais a ver com a habilidade ou a ausência da habilidade de lidar com a própria expectativa, com as emoções de um modo geral e com a gestão daquela tarefa, do que uma questão de falta de força de vontade, de falta de volição ou incapacidade da pessoa. Isso é uma coisa que é um mito importante, que bom que você trouxe, Diego, pra gente derrubar. Não tem a ver com capacidade e nem com... também não é uma questão de falta de moral. A pessoa é imoral. Existem alguns rótulos, né? Preguiçoso, irresponsável, é uma pessoa que não se dá pra confiar, porque é uma pessoa que diz que vai fazer e não faz. E tudo isso tem a ver com essa lacuna de habilidade, de lidar com as emoções, com a demanda me traz, como eu mencionei, e com a gestão da tarefa em si. Como é que eu faço? Como é que eu começo essa tarefa? Eu consigo ou não diminuir minhas expectativas sobre mim mesmo e essa tarefa para eu começar? Porque quando você fala desses rótulos, Herbert, eu fico na cabeça, porque esses rótulos faz você criar até um ciclo da culpa. Perfeito. Porque, vou dar aqui um exemplo muito básico. Você me pede algo, e aí eu acho 1000 outras tarefas para não fazer. E aí depois eu fico me sentindo culpado porque eu não consegui entregar. E esse bendito ciclo da culpa? Fala um pouquinho sobre ele. Maravilhoso que você puxou esse ponto também. Porque o ciclo da culpa tende a ser aquilo no que quase 100% das pessoas que surgem na terapia ou nas mentorias, ou mesmo na comunidade de estudos que eu mantenho, elas estão atrapadas, elas estão presas nele. É um ciclo mais ou menos assim. Eu tenho uma demanda pra fazer, essa demanda me inspira ansiedade, me inspira, não sei, um tédio com o qual eu não consigo lidar. Eu procrastino essa demanda. Por procrastinar, eu me sinto culpado, e essa culpa vai me impelir a afastar mais ainda, vai me inspirar, me motivar ao depois eu faço mais ainda. O que aumenta mais a quantidade de culpa, vai haver mais culpa com a qual eu vou ter de lidar numa próxima vez que eu me propor a abordar aquela tarefa. E aí quando você vai ver, às vezes a pessoa está num nível, tanto esse ciclo acontecer, de tantas vezes ela passar por esse ciclo, ela tá num ciclo de culpa paralisante já. De assim, às vezes eu ajudo pessoas nas terapias e mentorias que dizem pra mim, Herbert, eu não consigo sentar diante do material. Eu sento diante do material, meu corpo começa a me incomodar, dá taquicardia, meu estômago incomoda, eu sinto um desconforto aqui nos ombros, minha cabeça... Chega a ser físico. Físico. E aí eu acredito também que num dado momento, isso pode ser inclusive também, pode estar envolvido até com já a questão hormonal também. Ausência de dopamina, cortisol, alguma coisa assim do tipo, e aí ele vai justamente... Exato. Isso vai reverberando ali no corpo dele. A gente chama na psicologia, tem um termo que é emparelhamento, que é basicamente a capacidade que o nosso cérebro tem de associar eventos, estímulos, ambientes. Então, se uma pessoa, toda vez que ela vai sentar para estudar, ela lida com essa culpa paralisante, ela tende a associar estudar com as sensações físicas da culpa.
de modo que talvez ela comece tentando estudar efetivamente por conta desse emparelhamento, mas daqui a um tempo a esquiva que ela vai precisar performar para dar conta de se livrar, para dar conta de se livrar dessa ameaça, desse mal-estar no próprio corpo, vai ser tamanho que ela não vai nem chegar lá. E aí a pessoa chega, Rodrigo e Diego, naquele nível que diz pra mim, Herbert, eu sei que é só sentar e estudar. O caderno tá lá, na minha escrivaninha. Os livros estão lá. Eu baixei um curso, isso acontece muito. Eu comprei um curso para estudar pro concurso. E eu sei que é o melhor curso, porque eles têm vários relatos de aprovação e etc. Mas eu não consigo começar o curso. Tá tudo pronto, menos eu. E eu não consigo efetivamente fazer. E aí, Herbert, vem a seguinte questão. Como é que um estudante do Enem vai se perceber nesse contexto como um procrastinador e que ele precisa de ajuda? Então, como é um processo que envolve autoconhecimento, um conhecimento de si mesmo, do seu funcionamento, poxa, isso que o Herbert tá falando me descreve. Tem uma oportunidade dessa pessoa apreender, olha, isso acontece comigo, então eu quero tomar uma atitude quanto a isso. Então pode ser um processo singular, individual, mas um pai e uma mãe inferindo ali, deduzindo pela frequência que aquela pessoa se engaja nos estudos, ela também pode entender que tem alguma coisa ali. Meu filho, ele tem o material, ele tem o tempo, talvez eu tenha inclusive ajudado ele a ter tempo para isso, eu peguei algumas demandas para mim, fiz com que houvesse tempo para ele estudar, mas ele não tá engajando. Tirei os pratos dele ali, lavar, não tem mais que lavar prato, não tem quintal, não tem que levar cachorro pra passear, não tem nada. Ele só tem que estudar, mas ele não tá estudando. Aí você infere que talvez exista alguma coisa no nível do invisível, porque é invisível a olho nu, né? Mas a gente consegue, sobretudo quem tá vivenciando, discriminar, que é tem alguma coisa invisível, talvez exista alguma coisa emocional com esse jovem, com essa pessoa. E se há uma questão emocional, aí basicamente o trabalho que precisa ser feito, ele pode passar por uma psicoterapia, que não vai focar especificamente no estudo para concurso, mas no nível de ansiedade dessa pessoa. Como eu mencionei, o paradigma que a gente tem hoje, a concepção, é de que a procrastinação tem muito mais a ver com a sua dificuldade de gerenciar suas próprias emoções em relação a uma tarefa, e gerenciar a própria tarefa, do que falta de força de vontade e incapacidade. Então, essa pessoa vai precisar desenvolver essas habilidades, que é uma coisa que, caramba, o contexto do Enem é realmente bastante simbólico pra gente explicar, porque a gente tá falando de uma pessoa que, sendo ali mais jovem, 16, 17, 18, às vezes mais, é uma pessoa que tá vivenciando essa transição, quase esse rito de passagem socialmente falando, né? Saindo ali da adolescência, iniciando a fase adulta, olha, vai ter que decidir o que vai fazer da vida, etc. E essa pessoa, pensando, por exemplo, em termos de neurociências, ela nem desenvolveu o córtex pré-frontal dela 100% ainda, que é uma parte importante pra gente lidar com as nossas emoções. Então essa habilidade que se desenvolve de regular as emoções é uma habilidade que depende da maturidade, da maturação do nosso córtex pré-frontal. E nesse caso, esse córtex pré-frontal, ele só vai estar maduro no seu máximo lá pros 23, 24. Então, talvez quando ele estiver saindo da faculdade. Eu saí da faculdade com 24, entrei com 18. Então, quando eu tava saindo, quando a gente tava saindo, Rodrigo, foi quando o nosso córtex pré-frontal tava melhor pra ajudar a gente a lidar com as demandas de ansiedade, de tédio, de culpa que a própria faculdade provocava na gente. E parece que você é preparado literalmente pro trabalho, né? A faculdade só, porque você vai tentando amadurecer dentro desse processo e te jogam com a idade, com o córtex pré-frontal pronto pro mercado de trabalho. Sim. E aí o nível de exigência é muito alto quando você chega lá. Muito alto. Exatamente. E é meio que esperado que você já tenha algumas habilidades, né? Tipo, lidar com a própria ansiedade para entregar uma demanda no trabalho. Não tem muito espaço para aprendizado. Então essa pergunta que você fez é importante por isso, porque talvez seja esse o momento das expectativas de desempenho do Enem que ajude a perceber que essa pessoa precisa de um auxílio com a psicoterapia de repente, mas não necessariamente. Às vezes, desenvolvendo habilidades como essas de outras maneiras, talvez com algum outro tipo de instrução, não sei, talvez uma experiência de mentoria, uma mentoria para estudos, que aí sim é focada nos estudos. Às vezes a pessoa consegue desenvolver só estando num ambiente que fomenta, que favorece isso. Não sei, às vezes uma escola que tem uma atenção especial para a questão emocional. Beleza, já que a gente tá falando do Enem, porque a gente pode pegar esse primeiro caso, que é ali talvez o primeiro grande desafio de qualquer criança, de adolescente e tal, sim, que é o vestibular, hoje em dia só o Enem, né? Classificado só como Enem. Sim. Isso se torna, porque o ser humano é feito de hábitos. E esse hábito de procrastinação se levar pro resto da vida. Sim. Precisa se ter atenção, porque isso pode se tornar um problema? Pode, com certeza. É uma baita de uma oportunidade para perceber como é que essa pessoa funciona com um tanto mais de pressão, e às vezes é bastante mais, né? De pressão, de expectativa de desempenho e diante de uma decisão importante como essa. Como é que ela lida? E claro, como eu mencionei, não significa necessariamente que ela vai lidar com esse nível de habilidade, porque, de novo, é uma questão de habilidade, porque ela ainda vai maturar
o pré-frontal dela, mas é com certeza uma oportunidade para observar isso e, de repente, já oferecer um suporte. Até no sentido, Rodrigo, das neurodivergências também. Porque trabalhando com procrastinação nas terapias e mentorias, o que eu vejo é que existe bastante, e não é nem que eu vejo só trabalhando diretamente, na literatura em psicologia isso também é claro, bastante de relação entre neurodivergências, poxa, um TEA, um transtorno do espectro autista, um TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, altas habilidades, que é uma neurodivergência também, embora não seja um transtorno. Esses perfis tendem a sofrer um pouco mais com a procrastinação, por conta, em especial, de dificuldades para regular as próprias emoções. Então, também é nesse momento que você percebe se talvez exista uma neurodivergência aí com esse estudante que está tendo essas dificuldades, talvez um TDAH, que é importante de diagnosticar agora, e faz uma diferença enorme, inclusive na autoestima. Um TDAH diagnosticado em tempo hábil, oportunamente. Então, é um momento, é um advento, por assim dizer, bem promissor para várias direções que aquela vida vai tomar, de fato. É porque um papo como esse é interessante, porque, vamos lá, eu acho que até na minha geração, ali, quando a gente fez, a gente não se pensava muito nesses cuidados. Sim. Eu acho que eu era taxado como Vagabundo. Com vagabundo, era essa taxação. Não queria nada. Meu irmão passou no vestibular, ele tava no meio do ensino médio, Sim. no terceiro ano. Sim. Aí, graças a Ronaldo, ficou a chancela que eu tinha que passar no meio do terceiro ano. Jogou no seu colo. Só que eu tinha perdido no primeiro ano. Entendi. Eu já era repetente. Ainda tem um nível da comparação aí nesse caso, eu já era repetente. Aí quando chegou no irmãos. terceiro ano, que tinha a possibilidade de fazer o vestibular, eu nunca vou esquecer isso. Vestibular do meio do ano, eu nem me inscrevi. Falei, eu não vou passar por isso. Mas aí teve alguns que passaram, um pessoal que já passou no meio do ensino médio. Eu falei, não vou passar por isso não. E aí quando eu saí, comecei a maturar, olhar, fui até trampar, Sim. fui trabalhar um pouco, falei, pô, não é isso. Eu preciso dar esse passo, porque conversando com meu irmão, ele me mostrava, velho, a faculdade não é que vai te deixar mais inteligente, mas ele vai te mostrar um outro mundo que a gente não existe pra gente. Super. Não existia. Falei, pô, legal. Aí foi quando eu falei, pô, vou dar uma estudada aqui, viu? Sim. Aí passei em 2 vestibular. Olha, o vagabundo passou em 2 vestibular, que era, eu ganhei uma bolsa no Enem, passei no vestibular da UFES. Massa. Aí, pô, mas aí quando chegou na universidade, eu falo pra todo mundo, foi a virada de chave da minha vida. Primeiro porque eu fui pra um curso que eu queria estudar. O que você estudou? Eu fiz PP, Publicidade e Propaganda. Massa. Aí eu fui estudar. Pra começar, exatas, fora, tchau. Mentira. Teve 2 semestres de estatística. Mas depois de Psicologia estatística, também. Tchau. Não, psicologia eu gosto. Mas assim... Não, eu digo, também tive estatística. A parte de estatística. Entendi. Aí, pô, eu vivi aquilo. E aí, foi quando eu comecei a perceber que, tipo, chegava domingo, aquele barulho de vai pra rua jogar bola. Sabe aquela coisa? Tu já viu o meme? Como é? As vozes. É as vozes que ficam bem assim. vozes. Aquelas vozes que às vezes você fala assim, você tem 5 mil reais no banco, compra um Scott. Tu já viu esse meme? É, tipo assim, essas vozes pararam. E eu passava horas, tipo assim, almoçava e quando era 7 horas da noite, meio que entrava em transe estudando, que eu gostava muito do que eu tava vendo e eu Olha queria só, entender. que E massa. aí, tipo, eu ficava das 2 horas da tarde domingo às 7 horas da noite, e depois eu só ia assistir TV e dormir. Acabou. E, tipo, esse ciclo Sim. se repetiu e virou um hábito a minha faculdade inteira. Então, um aluno que era massa. tido vagabundo na escola, que fui um péssimo aluno, eu não tenho dúvidas, atrapalhei a vida de muito professor. Na faculdade, eu fui um dos melhores scores da turma, só perdia Olha pra um só. outro colega. Olha só. Então, eu era o ponto de referência. Acabava a prova, o pessoal sentava do meu lado pra perguntar, velho, tu respondeu o quê? E eu fazia isso. Então, eu comecei a ter essa percepção. Mas Baita assim, mudança. eu contei essa história toda pra falar, pô, velho, depois na terapia eu fui diagnosticado com leve TDAH. Aí todo mundo que tá ao meu redor fala, faz total sentido, sabe? Mas talvez isso tivesse me ajudado e naquela Ainda época na não escola. se discutia sobre isso. É. Hoje, eu acredito que quando você pega essa galera mais nova, tá em qual geração? Alfa? Alfa, acho que é Alfa. É a Alfa, né? É, 2010 até. A galera Alfa tá chegando, partir. eles já chegam com uma outra perspectiva. É um outro, eu diria que é um outro momento até culturalmente falando mesmo. Essa coisa de dar atenção pras emoções, autoconhecimento, não era um ponto na geração dos nossos pais e avós. Era frescura, né? Exato. frescura. Era uma mentalidade, por assim dizer, muito mais do coletivo mesmo, de eu faço o que tenho que fazer e etc e tal. Era um outro momento. Hoje em dia a gente tem uma atenção mais pro indivíduo, é o que eu quero dizer. A gente olha, poxa, essa relação me faz bem, essa é uma relação tóxica ou não. Então esse ponto que você levantou é bem importante, porque falando sobre a atenção que a gente precisa ter quanto ao nosso funcionamento, aí a gente fala de neurodivergência, aí a gente fala de ensejos para psicoterapia, aí a gente fala de um monte de coisa. E você comentou uma coisa que eu acho bem interessante, essa coisa da motivação é bem marcante no TDAH, porque é justamente dificuldade do TDAH, né, de engajar
engajar pela dificuldade de encontrar satisfação em tarefas que um sujeito neurotípico talvez encontre. Então, colocando num número, talvez, não sei, gravar um podcast seja, 80 de 1 a 100, só pra ilustrar. Pra um neurotípico. Pra uma pessoa com TDAH, também pra ilustrar, pode ser, não sei, 40. Ela tira menos proveito, é como se ela extraísse menos prazer daquilo por conta do funcionamento da dopamina no pré-frontal e no núcleo accumbens, sistema de recompensa. E o grande ponto é, eu acho que a sua experiência, Rodrigo, na escola e na faculdade deixa claro como não tem a ver com incapacidade. Total. E não tem a ver com preguiça necessariamente, porque a sua motivação foi outra. Então foi uma mudança na motivação. E você percebe como você pôde engajar? Não, eu percebo, porque no dia que eu percebi, eu tive a oportunidade de estudar fora da Bahia e tal, fui estudar numa universidade e tal. Legal. E aí na escola pública que eu estudei, eu lembro um dia que eu estava mostrando algo pra minha mãe e ela falou bem assim, eu vi isso na escola na minha época. Aí me deu um estalo, eu falei, meu Deus, a escola tá ultrapassada. Eu tô vendo o mesmo modelo, tipo, é o mesmo quadro negro, era, né? Eu não sei se ainda é hoje, era o mesmo quadro negro, que eu sou da época do quadro negro e o giz, o quadro negro, com o professor na frente falando e tal, só que a gente já era uma geração que tava começando a ter contato com a internet, eu já tinha internet em casa, no computador, por mais que fosse no fim de semana o Pulso, aquelas histórias e tal. Eu tinha esse contato, eu tinha essa vivência. E aí eu falei, velho, não tem nada a ver. Aí quando eu fui pra faculdade, pô, o negócio era disruptivo demais. Sim. Você chega lá na sala, o professor, quem não quer assistir, ó, vaza. Justo. Assina a lista e vaza. Não tem que usar farda. Não tem que usar uniforme. Agora sim, o uniforme depois de um tempo eu comecei a falar. Eu também. Sinto falta. Eu até fiz uma farda pra poder... Fica mais fácil. Parece que você acorda o uniforme, gruda no seu no seu corpo e você vai embora. Mas assim, a farda era... Mas assim, começou a mudar. Então as discussões não eram aquelas coisas, tipo, com crianças. Já era um pessoal mais maduro, discutindo sobre coisas que eu sentiam que eu tenho impacto. Porque qual é a dica que eu sempre dei pros meus primos menores? Quando eles falam, eu odeio a escola. Eu falei, velho, não aprende pra fazer prova. Aprende pra vida. Sim. Por mais que você não vá usar Bhaskara, entender sobre Bhaskara vai te ajudar muito. É que nem falar aquela palavra. Aprendeu por osmose. Aí as pessoas repetem, tu sabe o que é osmose? Aí, tipo, aprende pra vida. Sim. Não é pra você usar. Você não vai usar a maioria das coisas que você viu na escola, mas aprende pra vida. Foi assim que a escola começou a me fazer sentido e a escola, eu começo a referendar a escola assim. Cara, vai pra escola pra aprender pra vida. Porque na universidade não era pra tirar a nota, era pra te preparar pro mercado de trabalho. Sim, pra fazer o Enem, tirar uma boa nota no Enem e se colocar numa universidade bem legal. Ali. Exato, pra você ter essas vivências, porque abre muita porta. Sim. Te traz pra um outro mundo. Sim. Talvez essa seja a questão. Eu acho que essa é uma mensagem interessante até de motivação, Rodrigo, porque eu tive, não sei o Diego, mas eu tive uma experiência bem parecida com a sua na época da faculdade, e de fato é uma virada de chave do que você vivencia em termos de sistema de ensino até o ensino médio. Então, talvez isso motive um pouco as pessoas que estão prestes a fazer a prova agora, né, ou que vai começar a estudar no início do ano que vem para o Enem do próximo ano, que existe todo um universo, existe toda uma nova realidade esperando na universidade. Você concorda comigo? Acho que até o peso de fazer a prova muda, Diego. Se você falar bem assim, eu não vou fazer a prova pensando no Enem. Eu vou estudar pro Enem pensando o novo universo que vai se abrir na minha frente. Porque eu acho que fica mais fácil. Sim. Quando você fala, pô, se eu passar, aí eu vou fazer, vamos pegar o curso de medicina, né, que é o que enche os olhos de todo mundo. Sim, concorrido. E se você gostar de medicina, porque não adianta você ser um médico que vê sangue e desmaia. Mas assim, você fala, pô, vou fazer medicina. É ver esse mundo de possibilidades que existem. Sim. Por fora. Pô, eu lembro quando eu falei, eu vou cursar publicidade e propaganda, que eu tomei essa decisão. Tipo, não foi porque me empurraram, não. Foi porque eu falei, cara, eu quero viver isso. Que eu comecei a ver algumas coisas de publicidade. Eu falei, pô, tem muito a ver com a minha vibe e tal. Eu queria ir pro departamento de criação. Eu falei, nossa. Eu achava que era tipo assim, vou chegar 2 horas da tarde, vou sair 8 horas da noite, vou fazer o meu horário, não sei o quê. Fazer propaganda pra Coca. Vou fazer vou ganhar Cannes e tal. Por mais que essa não seja a realidade da maioria das pessoas, mas me deu uma motivação de ver outro lado. E assim, hoje eu tô aqui, o Ferapod existe, os estúdios Ferapod existem, por causa do curso de publicidade. Porque se eu não tivesse cursado publicidade, eu não ia olhar pra Diego e falar, Diego, vamos fazer um podcast. Sim, não chegaria. Não chegaria. Esse ponto. Inclusive esse ponto, não sei se é algo que vocês já queriam falar, mas esse é um ponto, tem técnicas de
psicologia por detrás do que você falou. A gente chama, por exemplo, de alteração de função de estímulo. Quando você olha para a mesma coisa e tenta conectar ela com motivos diferentes para fazer aquilo. É quase como se você olhasse para o mesmo copo com água e pensasse, vou beber água por quê? Primeiro motivo, porque eu vou morrer de sede se eu não estiver hidratado. Mas tá aí um outro motivo, porque eu posso ser exemplo para as pessoas que estão assistindo o podcast para se hidratarem enquanto elas estão até gravando um podcast. Então perceba, é a mesma coisa, a mesma ação, mas a depender da forma como eu conecto aquilo, como eu me conecto com aquilo, melhor dizendo, eu posso estar mais ou menos motivado. Herbert, vamos lá. A gente já tá aqui num ponto que seria mais ou menos a gente tentar ajudar essas pessoas que estão aí já... Pode falar fase final aí para quem já vai fazer agora em novembro, sim, né? Dia 9. Dia 9. Já é, digamos assim, uma reta final. Sim. E aí a gente entendeu o seguinte, como é que seria para tentar destravar essas pessoas ainda que minimamente. Então a gente pode chegar e falar bem assim, ó, estamos há 10 dias ali de fazer o Enem. Sim. E a gente ainda tem essa dificuldade em encarar esse livro ali. Uhum. E aí, o que fazer, entendeu? Que caminho trilhar? Dar esse primeiro passo no sentido desse ato de abrir o livro ser menos doloroso. Levando em conta que o prazo está bastante em cima, talvez algumas dessas pessoas que funcionem mais parecido com o Rodrigo, como você mencionou, Rodrigo, e na verdade é uma descrição mais geral, né? Com o prazo mais perto, essas pessoas talvez tenham uma motivação maior de engajar com os estudos por conta do deadline, justamente. Então, assim, elas ainda vão estar lidando com emoções desconfortáveis, talvez o ciclo da culpa, talvez a ansiedade, talvez um tédio, mas elas estão mais tolerantes a isso porque o sofrimento de não estar preparada para a prova é maior do que o sofrimento de encarar. Chegar na prova e chutar tudo C. Talvez nesse cenário essa pessoa esteja um pouco mais motivada, embora seja uma motivação desconfortável. Ela não vai se manter estudando com essa motivação depois que o Enem passar, porque aí é aversivo, cai. É uma coisa altamente prazo dependente, como eu gosto de dizer. Passou o prazo, eu não engajo mais com aquilo. Eu quero ficar livre porque tava desconfortável pra caramba. Então talvez ela esteja nessa forma de motivar-se. É porque aí ela vai contrário ao que os especialistas muitas vezes na TV falam, né? Como assim? Não, agora que tá chegando, procure só estudar o básico, dar aquela relaxada, vá assistir um filme, não sei o que. E ele tá na pilha preciso ver contrária, entendeu? É agora que eu tenho que ver, porque eu não vi. Exatamente. É o contrário do que é o ideal, realmente. O que seria ideal nesse momento? Você tá fazendo revisão, por exemplo. Revisando ali os pontos que você já tendo estudado, já passou, já viu que é fragilidade sua. Dá uma atenção, não sei, pras exatas, dá uma atenção pra português. Isso seria o indicado. Mas pra essa pessoa que de repente tá assistindo esse podcast aqui no Feirapod e gostaria de tentar engajar com os estudos através dessa perspectiva da psicologia, essa perspectiva da saúde emocional, de desenvolver as habilidades, ela poderia, uma coisa que eu sempre digo lá no perfil, ela poderia revisitar a própria motivação. Então, porque esse é um papo bem caro de terapia, mas não necessariamente a gente faz ele apenas na terapia. Por que eu quero passar nessa prova? Por que eu quero tirar uma boa nota? Por que eu quero fazer P&B? Publicidade e propaganda. Por que eu quero fazer medicina, psicologia? Revisitar um pouco da motivação por detrás vai ajudar essa pessoa a perceber que, por exemplo, talvez ela não tenha que, embora ela queira e vá tentar, ela não tem que conseguir dessa vez, necessariamente. E ela vai tentar, não impede ela de engajar, mas diminui um pouco da pressão, que na prática vai empurrar ela para distante por conta das expectativas e da ansiedade que isso gera. Então, assim, talvez a minha experiência seja como a do Rodrigo, que escolheu o que ele queria, super se identificou, mas talvez a minha experiência seja, eu entrei na faculdade, acabei descobrindo que eu não queria, e aí eu fui tentar uma outra coisa. Então talvez tornar um pouco mais leve, porque, veja, Diego, essa pessoa vai necessariamente precisar encarar essa ansiedade, por exemplo, nos olhos, como eu gosto de dizer, vai precisar encarar ela e lidar com essa ansiedade. Claro, é um aprendizado, para ela conseguir manter um hábito de estudo sustentável, para ela conseguir estar lá todos os dias para estudar, ou mais próximo disso, né, que às vezes a gente falha também. Não tem como contornar isso, ela não vai conseguir contornar. Se ela não faz esse trabalho necessariamente de olhar para a própria motivação, entender por que aquela ansiedade está presente, ela vai viver refém dos prazos. Vai sempre precisar de um prazo para dar conta. Por quê? Porque ela não consegue encarar aquela demanda de uma forma mais leve, porque tem muita expectativa, muita culpa acumulada. Então seria um trabalho necessariamente emocional. O primeiro passo que eu diria seria esse, de procurar pelo autoconhecimento mesmo. Porque é que é importante. Caramba, é minha mãe, é meu pai que estão esperando super, que pagaram escola particular pra minha vida inteira e estão ali esperando a minha boa nota. Fizeram investimento. Que investiram, e agora é minha hora de dar um retorno para esse investimento. É agora que eu vou começar minha faculdade, entrar no mercado de trabalho, dar um retorno, inclusive até financeiro, talvez, no sentido de cuidar deles agora. E veja, isso é bonito, essa pessoa querer devolver isso pros pais. É claro que dá pra aprofundar mais nisso, numa terapia, talvez, mas é uma coisa
é uma coisa nobre, mas por ser nobre não implica que essa pessoa não vai sofrer por isso, por essas expectativas. Então dar um nome pra isso, a gente chama bem assim mesmo. É uma primeira habilidade de regulação emocional, pra você conseguir lidar com as emoções que te empurram pro depois eu faço. Nomear. Por que é que eu fico tão ansioso? Por que eu tô me sentindo tão culpado diante desses adiamentos que eu fiz? Por que me dói tanto não ter estudado pro Enem até agora? Mas tem que ser uma conversa sincera, consigo mesmo. Tem que ser uma honestidade radical e é difícil. É difícil, eu sei porque eu passei por isso. E ainda falaria assim, talvez só complementando, que é difícil e tem que ser honesto e assim, você ter essa, digamos assim, capacidade de autorreflexão com essa baixa idade. É isso, Diego, que é difícil, porque assim... É um contexto entendeu? difícil. Então, se assim, você não consegue ser honesto com você mesmo dentro da sua cabeça, porque é muito difícil você chegar e falar, eu não gosto de estudar porque, sei lá, por qualquer motivo. Sim. Você não vai conseguir, você vai tentar, que era o meu caso, eu escolhi o caminho da culpa, me culpar, que eu sou burro, que eu sou idiota, Todo mundo consegue ou não. que eu vou quebrar pedra, que não sei o que e tal. E, tipo, eu, em vez de eu tentar sentar e observar assim, por que eu não gosto de estudar? Pra mim fez sentido na faculdade. Eu não gostava de estudar porque eu achava a metodologia do ensino que eu tive à época na escola uma porcaria. Esse insight você teve já na faculdade? Foi depois, que quando eu vi tudo na faculdade, eu falei, porra... Você teve comparação, você teve referência pra comparar? Eu não tinha referência, eu estudei em escola pública a vida inteira. Sim. Aí cheguei na faculdade, eu tive um choque. Um choque absurdo. E colegas de sala falavam, não, na minha escola tinha isso. Eu falava, porra, tô ferrado, velho. Olha só. E aí eu compensava estudando mais do que todo mundo, né? Sim. Enquanto a galera tava saindo, eu tava estudando. E além de ser bolsista, né? Então tinha que ter desempenho acadêmico. Aí eu estudava pra caramba, velho, igual um louco. Mas aí eu falo, pô, essa reflexão. Aí depois eu falei, pô, também eu não gostava muito da escola pela pressão que eu sofria em cima. Porque, infelizmente, ninguém orienta nossos pais nem ninguém pra falar. Seu filho não vai ser perfeito em tudo. Exato. Aquele boletim 10, 10, 10, 10 não existe. Sim. O seu filho vai ter dificuldade em algumas áreas e é normal. Tipo, meu irmão, eu lembro uma vez, essa história é maravilhosa. 10 matérias, meu irmão passou em 9, perdeu em educação física. Minha mãe fechou o tempo. Foi mesmo. Porque ele vai fazer recuperação de educação física. Sim. E meu irmão tentando justificar, ele falou, não tô entendendo. Não tô entendendo. Nem se a escola quiser me reprovar, vai me reprovar educação física. Sim. Mas você reprovou... Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que ficou em recuperação de educação física. Mas é porque a educação física já tinha mudado, não era mais ir pra quadra, tinha que ter aula, fazer uns trabalhos. Fazer trabalho, eu lembro do sistema cardiovascular e tal, Sim. tinha um pouquinho de biologia. E meu irmão falava, eu não entrava na sala, e é isso aí, eu não gosto, eu não vou entrar. Pô, meu irmão passou no meio do ensino médio, pô, no vestibular. Sim. E o tempo fechou porque ele perdeu educação física. Sim. E eu, no mesmo ano, fiz 8 recuperações, sabe? Sei. Então, assim, foi bomba pra mim e sobrou pra ele por causa de uma. Sim. Aí eu falava, tu me falava que eu embarcava pra mim também, porque eu passei em educação física. Olha a diferença. Tá vendo? Uma das 2 matérias que eu passei em educação física e artes. Aí eu posso me gabar em relação a ele, mas Sim. não. Mas quem conhece meu irmão. Tu hoje, perdeu em filosofia também? Foi? Perdi. Meu irmão hoje é um programador. Meu irmão nasceu pra aquilo. Sim. Meu irmão não gosta de gente. Meu irmão gosta de passar muito tempo no mundo dele. Tudo que precisa pra ser um bom programador. É o perfil do programador mesmo. É o perfil. Cara... Meu irmão é raiz, programador raiz. Que se pudesse estar trancado num porão, Sim. escondido, Diego conhece, meu irmão não tem rede social. Porque ele não quer colocar os dados dele na rede social. É ou não é, Diego? Tá certo. É uma posição, né? Ele protege os dados dele como ninguém. E ele que trabalha com isso tem uma percepção maior. Mas vou te dizer, ouvindo você falar, a cabeça de psicólogo automaticamente começa a traçar relações. A sua história do seu irmão parece muito descrição de uma história de neurodivergência. Sua e do seu irmão, inclusive, tem um fator genético bastante grande, né, nas neurodivergências, então, geralmente a gente encontra uma pessoa com TDAH na família, e aí tem outra pessoa que manifesta um TEA, ou às vezes é um TDAH predominantemente desatento, e o seu irmão, não sei, um TDAH mais combinado. Mas é muito curioso, quando a gente encontra uma pessoa na família neurodivergente, a gente tende a encontrar pano pra manga pras outras. Ah, todo mundo é. Eu acho assim, ninguém passou ileso, eu costumo brincar. A maioria das pessoas, a maioria das famílias, quase ninguém passa ileso. Sim. Mas o que mudou muito pra mim foi quando eu fui fazer terapia. Mudou assim, completamente. Porque antigamente as coisas iam no automático. Hoje as coisas são conscientes. Sim. Então eu tenho consciência das coisas. Diferença, não faz? Faz muita diferença. Total. E a mesma coisa quando a gente vai pensar no aspecto do vestibular. Vou pegar aqui uma escola. Eu fiquei pensando nesse exemplo. O colégio... Por que o colégio tem tanto sucesso? Porque o colégio impõe hábito nos alunos. Literalmente, o colégio
cuida da agenda dos alunos fora da sala de aula. Sério? Nesse nível? Eu não sabia. Quando eu fiquei sabendo, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, corrijam nos comentários. Mas o que eu escutei é que eles pegam, tipo, o turno da criança pela manhã, aí alguns dias da semana ela tem que ir pra escola à tarde, e se tiver em época de vestibular, tipo, a escola pede agenda. Tipo, eu tenho aula de balé, tá, tua aula de balé, que horas vai entrar o estudo aqui? Sim. E se não entrar o estudo nesse horário, os pais têm que responder porque não tá entrando. Tem uma satisfação a dar, é um monitoramento mesmo. É um monitoramento. E dá muito certo, porque assim, você pega uma escola inteira. Aí a pessoa pode falar assim, será? Não, dá certo, Diego, porque você pega, vamos lá, 100 alunos do nesse processo. 50 passa é um número muito grande, pô. Não, ok. É porque assim, ó, aí a gente pode entrar até numa outra uma discussão, seara que não é o contexto não é o ideal. Não é o contexto daqui. Resultado mas, assim, tem. Mas, é assim, o método da resultado no sentido da aprovação. Resultado em número. Matematicamente, ninguém pode discutir a capacidade de aprovar. Justamente falar assim, ó, mas será que essa rotina... As crianças não estão com o olho tremendo. Exato. Aquele stick no olho. Exatamente. Será que tá todo mundo saudável nesse processo? Pois é. Será que esse ambiente não tá sendo hostil e essas crianças... O olho tremendo foi pesado, mas é uma boa. É hostil, Diego. Mas é uma boa. É igual o colégio militar. Vou pegar uma escola pública. Então, é ter o cuidado também nesse sentido. Porque às vezes a gente foca tanto na questão da performance, na questão do alto desempenho, da aprovação, dos bons resultados. E a gente tá destruindo aquela vida que tá começando. Diego, vou pegar a escola militar. Escola pública. Então, assim, vamos pra escola pública. É só ter esse cuidado, entendeu? Vamos na escola pública. Colégio militar. Eu tenho 2 primos que foram estudar. Um já se formou. Sim. Um tinha o perfil. Sempre foi muito educado, segue as regras e tal. Aí peguei o outro primo que tá nessa geração. Ele tá agora. Sim. Não é que era um vagabundo, meu irmão. Deu entrar assim e falar, meu irmão, tu não tem futuro não, velho. Tu toma vergonha na tua cara. A mãe cansada colocou no colégio militar. Colégio militar, não sei se você conhece, só de ouvir falar. Se o seu cabelo estiver fora do padrão, você tá ferrado. Assim, as regras eu dou risada. Sim. Mas eu fiquei pensando, pra ele tá fazendo muita diferença. Tá mudando pra ele. Ele se tornou mais prestativo, mais responsável. Sim. Ele estuda sem a mãe ter que ameaçar ele. Sim. Então as coisas foram melhorando. Falei, funcionou com esse meu primo. Sim. E também tem resultado. Tanto que dizem que o colégio militar como escola pública é uma das melhores de Feira de Santana. Porque lá tem muita regra. Sim. E aí eu vou chegar. Não é a questão da regra, são hábitos. Os hábitos que se cria, né, a partir das regras. E hábito é liberdade. É porque talvez tenha a questão tem uma outra palavra aí por detrás, né? A gente já tá chegando aqui no nosso momento final, que é a questão da disciplina, né? Disciplina, não é hábito. Tá aí por trás do processo. Sim. Então você se disciplinou naquilo dali. Mas pra mim, Herbert, pode complementar, o que faz sentido é essa disciplina fazer sentido pra você. É você entender a importância da autodisciplina consigo mesmo. Sim, e não, perfeito. Tá de empurrando, fora. O B tá empurrando, a instituição C tá falando isso, porque, velho, você pode ficar naquilo dali e aquilo ser um porre pra você e você só ficar assim, quando é que eu vou sair dessa porcaria, entendeu? Sim. Quero me ver livre mais rápido. O mais rápido disso Mas daqui. O que eu fico muito louco... Então, assim, às vezes é isso. O cara tá ali cumprindo só pra... Mas tem estímulo, Diego. Só pra depois cair fora, Eu vejo isso entendeu? Porque, tipo, eu nunca sabia dessa pira. Os meninos da escola militar piram em desfilar no 7 de setembro. Na minha época, eu jogava no time de handball. Nota baixa, tá fora do time. O professor falava, nota baixa, fora do time. Era militar também? Não, o meu foi no Assis mesmo. Aí... Estudou no Assis, legal. Foi. Aí, tipo, era a pira do professor. Mas, assim, eles dão alguns estímulos também. Tipo, vai estudar pra você ter esse benefício. Isso ajuda no procrastinador? Ajuda sim, super, porque cria incentivos, né? Favorece essa motivação que eu mencionei. Tem algumas pessoas que funcionam mais com uma motivação mais explícita, tem gente que já funciona com uma motivação mais intrínseca, que a gente diria na psicologia. Tem gente que, caramba, isso eu vejo muito ajudando as pessoas nas mentorias, nas terapias, na comunidade. Tem gente que, caramba, se eu estudar, eu vou me dar direito a assistir uma série que eu gosto, mas não tô vendo. Ou a jogar um videogame. Pra algumas pessoas super funciona. Pra outras pessoas a recompensa tem que ser um pouco mais intrínseca. Tem que ser, por exemplo, isso que você estava mencionando, Diego, de eu quero estudar porque eu quero olhar pra mim mesmo e ver essa pessoa autodisciplinada. Eu quero ver essa pessoa que faz o que diz que ia fazer. Tem uma coisa mais voltada pra um processo mais pessoal. E claro, é só um exemplo, tem outros processos pessoais. Mas super funciona. Eu diria que, na verdade, se a gente pensa no engajamento ele próprio, porque, claro, falando de procrastinação, eu falo não só do engajamento com a demanda, mas da saúde emocional como um todo, já que, como eu mencionei, tem emoções por detrás. Nós pensando em engajar ou não engajar, conectar ou não conectar, ser ou não constante nos estudos pro Enem, por exemplo. Os incentivos
externos e os internos super são uma direção para se pensar. Também tem a ver com aquele comentário que eu fiz da alteração da função do estímulo. O que estudar significa para mim? Significa tirar uma boa nota no Enem? Ou significa ser uma pessoa mais disciplinada com os estudos? Significa ser uma pessoa mais parecida com meu pai, que é muito disciplinado nos estudos e me agrada, me motiva a ser parecido com meu pai, que tá aqui todos os dias e eu posso ver. Então, o incentivo super funciona assim, seja externo, seja interno. É mais ou menos a direção mais prática mesmo, para você pensar em engajar mais com os estudos, por exemplo. Sim. Herbert, se eu quisesse começar agora a quebrar a minha procrastinação, qual é a primeira dica, o primeiro passo que você me daria? Gosto muito dessa pergunta. Eu diria que o primeiro passo ele seria invisível. Seria, depois de fazer esse movimento de olhar por que é que você procrastina, se tem ansiedade, se tem tédio, fazer um movimento que é muito difícil para os jovens mais ainda, mas que é o caminho e que de algum modo precisa... Em algum momento esse jovem vai ter que começar, que é o processo do perdão. Perdoar as próprias dificuldades de engajar. Porque quando você entende que não é falta de força de vontade nem burrice, você entende que tem uma dificuldade por detrás, você entende que existiam algumas questões mais invisíveis que você não sabia que existia e por isso mesmo não estava endereçando diretamente. Então, talvez eu mereça o meu perdão. Porque eu queria estar melhor preparado pro Enem agora. Talvez quem tá ouvindo a gente, queria estar melhor preparado pro Enem agora. Ou esse concurso que tá chegando, que o edital saiu, já tem um tempo, eu queria estar melhor preparado, mas eu não consegui. Talvez esse primeiro passo do perdão, o auto-perdão, a autocompaixão, seria super importante para plantar um terreno. Que terreno seria esse? O terreno do que eu chamo de humildade, Diego e Rodrigo. É um termo que eu gosto de utilizar e que o pessoal encontra muito sentido, sobretudo no trabalho nas redes sociais, que é: como é que você consegue começar hoje? Tem uma pergunta que inclusive dá até para ficar mais prática pro pessoal que tá assistindo. Qual é a quantidade de tempo que você, ou de páginas que você poderia dedicar aos estudos pro Enem que tá chegando hoje, que é pequeno o suficiente para você realmente começar, mas grande o bastante para você conseguir levar a sério? O que é que quantidade de páginas é isso? São 2 páginas? Meia hora? 3 horas é o necessário para tirar os 900 que eu quero para medicina na UFES. Mas qual é a quantidade que é pequena o suficiente para você realmente começar hoje assistindo esse podcast? Hoje, mas que é grande o bastante pra você levar a sério. É isso que eu chamo de humildade, no sentido de, o que eu dou conta hoje? Eu quero chegar nas 3 horas, mas o que eu dou conta? Agora, o grande ponto é, eu só tô pronto pra ser humilde com as minhas expectativas e realmente começar assim, e uma vez que eu começo, eu sou muito mais capaz de continuar, de chegar nas 3 horas, eu só consigo fazer isso se eu tenho atenção pra essa questão emocional, de entender que pra começar humilde, eu vou precisar lidar com a culpa de, caramba, eu já devia estar pronto, não devia estar começando pouco agora. Pô, mas eu não consegui, eu consigo me perdoar por isso? Tem esse trabalho mais invisível do emocional e tem esse trabalho mais prático de como é que eu consigo começar agora. Sim. Seria por aí. Perfeito. E assim, Eric, ó. Herbert. E assim, Herbert. Ó, o lápis ali, ó, Eric é o nosso diretor. Será, Eric, que você tá procrastinando? E eu pensei, você, brincadeiras à parte aqui. Mas assim, Herbert, te agradecer aqui pela presença. Muito bacana. Legal. E a gente termina até com esse questionamento que você fez, até para aquela pessoa que vai ser do pós-Enem, que porventura Perfeito. não alcançou o sucesso. Porque quando você falou que muitas vezes baixa Exato. ali a vontade, a determinação, a disciplina, mas que ela comece a fazer esse autoquestionamento que você provocou aqui no final, para que ela entenda qual é o primeiro passo que ela tem que dar, quais são os passos que ela tem que dar e que ela suporta. E se perdoar. E que não vai ser doloroso para ela ali no decorrer da jornada. Então, se vejo mal, que é se muito importante. Se perdoe para você encarar o próximo. Sim, exato. Porque não é o fim, né? Não é o fim. Várias vezes eu estive no pior dia da minha vida e ainda tô aqui, né? Não é. Sobreviveu ao fim do mundo, olha só. Não era o fim do mundo. Exatamente. Então, assim, gratidão, Herbert, pela presença. Mas antes de finalizar, Herbert, eu não costumo fazer isso. Fala da sua comunidade, você já tocou nela várias vezes aqui. Não, e quem quiser até se conectar com você também. Show. Enfim, fez sentido isso pra mim, quero me conectar, quero aprofundar isso, entendo que tem uma dificuldade. Quiser dar o recado direto ali pro pessoal, fique à vontade. Show. Obrigado pela deixa, então. Bom, eu mantenho um perfil, na verdade, perfis nas redes sociais, no YouTube, em especial no Instagram. Também tenho um trabalho no WhatsApp, mas para me encontrar digitando no Google, você digita Hoje Não Procrastino, vai aparecer lá Instagram, YouTube. Eu toco um trabalho falando de procrastinação com essa abordagem da psicologia comportamental, que é uma área da psicologia focada em criar, manter ou mudar hábitos, não apenas hábitos, estudar, ir pra academia, mas hábitos também invisíveis, como é que você lida quando você falha, tem todo um conceito mais amplo de hábito. E hoje eu tenho algumas formas de servir, de ajudar as pessoas. Hoje eu tenho, por exemplo, uma mentoria de estudos chamada Do Caos à Constância nos Estudos, que toco eu e alguns outros mentores da equipe, né?
Tem a psicoterapia também, e também tem uma equipe para quem eu acabo direcionando os interessados e interessadas. A gente trabalha em especial com demandas de procrastinação, mas não apenas. Tem bastante demanda de ansiedade, relacionamento, terapia. É amplo como pode ser. Mas acaba havendo bastante pessoas entre os neurodivergentes, por exemplo, TDAH, TEA, altas habilidades também aparece bastante. Porque, como eu mencionei, essas pessoas tendem a ter dificuldade com a procrastinação, então o meu trabalho naturalmente chama a atenção dessas pessoas. O pessoal mais perfeccionista também. Então, em termos de serviços, são esses. E aí, em termos de produtos, hoje eu tenho alguns poucos produtos. Tem, por exemplo, um curso chamado Desafio 28D, onde eu ajudo as pessoas a criarem uma rotina de estudo, um ritual de estudo, que leve em consideração tudo isso que eu falei das emoções. Então, leve em consideração a ansiedade que você está vivenciando, mas também te ajuda, na prática, a tangibilizar e tornar concreta a gestão da tarefa que você precisa dar conta. E a ideia é que você monte essa rotina e valide ela. Olha, funciona para mim nesse intervalo de 28 dias, para daí você criar o hábito. E tem uma comunidade de estudos, que é a comunidade Hoje Não Procrastino, onde as pessoas têm acesso a esse curso, mas tem também um acompanhamento mais amplo, porque na comunidade eu ajudo a organizar uma agenda, a cuidar do sono, higiene do sono, hábitos matinais. Então é para pessoa que, Herbert, passou o Enem agora, ou acabou de acabar o concurso, a prova do concurso que eu queria, acabou, não tem previsão de quando vai abrir outra, mas eu quero estar preparado, cara, no próximo eu quero estar preparado. Me ajuda a construir um estilo de vida, de estudo, onde estudar esteja no centro. E aí a gente põe o estudo no centro, e aí cuida também da rotina da organização. Faz parecido com o Helios, inclusive, sem a parte do monitoramento. Sem a parte da obrigação. Sem a parte da obrigação. E aí tem rituais matinais, higiene do sono, que super ajuda você que quer cuidar melhor, regular seu sono, já que o sono é tão importante para os estudos. E essa é a comunidade Hoje Não Procrastino. Então, tudo isso lá no link da bio no Instagram, no link lá do YouTube também. Queria muito agradecer a oportunidade de estar trocando essa ideia com vocês aqui. Foi muito, muito bacana, bem legal mesmo. Obrigado. E é isso. O pessoal que quiser entrar em contato, essas são as fontes. Nome muito bom da comunidade. Eu gostei pra caramba. Exato. E é isso, Hoje Diego. Não Procrastino. Hoje é não. isso. Hoje não. E hoje sem não. procrastinação, estamos encerrando mais um episódio. Valeu, galera. Com Tchau, Deus, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.